Normalmente, quando a gente fala de tempo, a primeira coisa que a gente associa é essa ideia cronológica de passado, presente e futuro. Quando a gente fala de tempo, normalmente já vem em nossa mente, já vem a imagem de um relógio, de ponteiros contando e contando. Essa ideia de que de alguma maneira nós estamos perdendo alguma coisa, porque conforme anda, alguma coisa ficou para trás. Acabou. Não foi possível experimentar. Provavelmente você tenha essa ideia dentro de você. Mas há uma outra percepção de tempo que é exatamente sobre isso que eu quero dialogar com vocês hoje e também no decorrer desse mês, que é um tempo chamado Kairos. O que é isso? Que tempo é esse? É um tempo onde você pode, de alguma maneira, se conectar com a vida e não tem a ver com essa percepção de passado, presente e futuro, mas tem a ver com o que você percebe, tem a ver com a sua introspecção, tem a ver com a contemplação, tem a ver com você parar, fazer uma pausa e desfrutar daquele momento. E por isso eu quero dialogar com vocês, porque às vezes nós ficamos muito presos a esse tempo cronológico e não desfrutamos de um novo tempo, de um bom tempo, mesmo a vida nos castigando, mesmo a vida às vezes imprimindo dias difíceis, nós podemos sim podemos desfrutar de um tempo bom, desse tempo chamado Kairos, desse lugar onde eu me posiciono, olhando para as pessoas ao meu redor, olhando para quem amo, desfrutando das questões mais profundas da minha alma e desfrutando das coisas que pulsam dentro de mim, que pulsam dentro do meu coração. A propósito, eu pedi para o Joel trazer essa música É de Coração, do Gerson Borges, antes da reflexão. Porque ele é de uma sensibilidade imensa ao escrever essa música. Porque ele começa a dizer na sua poesia como escrever, como expressar este amor sublime, esse amor que transcende a todo entendimento. De alguma maneira, acho que Gerson Borges, enquanto estava escrevendo essa música, se conecta a este tempo, a este bom tempo, que não tem a ideia ou a percepção de perda, de que há um reloginho contando, não, que desfruta de uma presença e a própria presença do amor. Gerson Borges, de alguma maneira, consegue se conectar a um tempo que o tira, não de uma forma mística, mas de uma forma real, possível, o tira do amargor da vida. E ele diz: se as palavras não mostrarem, recebe tudo como sou, como estou, porque ele consegue de alguma maneira perceber um bom tempo. O Salmo 139 tem um trecho que eu gosto muito. Diz que mesmo de longe, sabes o que estou pensando, sabes quando me deito e quando me levanto. Nós ficamos muito angustiados com a vida. Nós, às vezes, colocamos muitas energias em coisas que não merecem tanto. E eu não estou apontando o dedo para você, não. Eu também faço isso. Porque nós nos esquecemos que Deus sabe, sim, dessas nossas angústias e dificuldades. Deus sabe. E talvez nós precisemos sair dessa ideia de perda de tempo, que temos que correr atrás de alguma coisa o tempo inteiro, incansavelmente, para parar um pouco e desfrutar da presença do amor. Porque diz uma música do Jota Quest
que Ele mora ao lado, está ao lado. E talvez você está fazendo uma analogia, perdendo tempo, procurando isso em algum lugar, em alguma coisa. E talvez você não está dando a possibilidade de desfrutar de um novo tempo, de um tempo diferente, não esse que conta as coisas, mas que desfruta das pessoas e do que está à sua volta e da existência, porque sim, nelas e na existência há algo de sagrado, como bem diz em Gálatas 5, nos frutos do Espírito. Eu não preciso te dizer, principalmente no decorrer já de meio ano, e neste ano de 2016, um ano tão difícil para nós brasileiros, que a vida vem se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de se sustentar economicamente, socialmente, eticamente, de várias maneiras. Eu não preciso te dizer isso. Você já viu várias reportagens, notícias. Você com certeza já teve acesso a tantas coisas que aconteceram durante esse ano. Nós não temos mais, ou estamos perdendo as convenções, as tradições, e estamos perdendo os valores. Eles estão se diluindo. Talvez porque estejamos correndo, porque temos a percepção de que se não corrermos, estamos perdendo. Porque não paramos para olhar para o lado, inclusive para dentro. Talvez esses valores estão se diluindo, porque inclusive nós estamos negligenciando. Talvez nós estamos sendo movidos pelo que parece bom, e não pelo que de fato é bom. Talvez nós estamos sendo motivados a caminhar para onde as pessoas querem, desejam, esperam que você vá. E não para o bom caminho, o caminho que nos leva à vida. Então eu quero repartir com essa ideia de um novo tempo, apesar dos castigos, com essa ideia de que Deus sabe das nossas necessidades, com todo esse bojo de estar vivendo num país em momentos difíceis e que as instituições estão diluindo e que nós estamos cada vez mais tendo dificuldade para viver, eu quero repartir com vocês um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 31, 32 e 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 31 até o verso 33. Um texto conhecido. E um relato que eu particularmente gosto muito. Porque esse é um momento de crise entre os apóstolos. É um momento que, de alguma maneira, eles acham que perderam alguma coisa. Porque Jesus já não está mais com eles. Jesus já foi. E agora fica a responsabilidade para os apóstolos a seguirem anunciando, dizendo da mensagem do Evangelho. E eles estão, sim, muito preocupados, porque um novo tempo, um novo jeito, algo novo é apresentado a eles. E o texto diz assim: enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida. Um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade, nem de que era deles, do que era deles. Ninguém dizia: isso é meu, e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo.
E essa palavrinha aqui é importante. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Esse texto que lemos, ele começa a sua ideia um pouco antes. De alguma maneira, ele desemboca aqui por causa de uma história anterior. Se nós voltarmos um pouquinho nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, há uma história muito bonita e muito impactante. Há um homem que ia para a porta do templo porque era paralítico. E ele, há algum tempo, ia para ali para ter esmolas, para ganhar alguma coisinha. E em um determinado momento, quando Pedro e João estão chegando à porta do templo, eles são parados por este homem. E este homem, naturalmente, como faz a todas as pessoas que passam por ali, pede algo para eles. Pede uma esmola. Porque ainda está com a ideia do que ganha, do que perde. Talvez porque está nesta lógica. E aí, Pedro e Paulo dão uma notícia para ele, uma palavra linda. Nós não temos nenhum centavo para dar a você. Mas o que temos, nós entregamos a ti. Em nome de Jesus, levante e comece a andar. E esse homem levanta, ganha corpo, ganha vida, ganha dignidade, ganha uma nova expressão, desfruta de um novo tempo. Qual tempo? Da presença de alguém que expressa o próprio Jesus e o próprio amor. A partir de desfrutar dessa presença, esse homem tem a sua vida totalmente mudada, totalmente transformada. E depois disso, depois desse episódio, eles vão até um espaço e as pessoas, quando viram esse movimento com o homem paralítico, vão atrás deles. E Pedro continua anunciando o Evangelho, dizendo do Evangelho. E quando ele está dizendo do Evangelho, 5.000 pessoas, diz o relato bíblico, aceitaram aquela mensagem e tiveram a sua vida transformada. Porque talvez elas começaram a perceber e desfrutar de um novo tempo. E tudo isso porque provavelmente não. Tudo isso porque Pedro também começou a desfrutar de um novo tempo. Um tempo que traz a presença, que não fica contando mais os ponteiros, mas que traz a presença de um Deus que é capaz, mesmo com os castigos da vida, mesmo com as amarguras da vida, é capaz de nos dar um novo tempo, porque Ele foi capaz de desfrutar desse novo tempo, apesar da cruz. Então, eles começam a perceber isso. Provavelmente você está se perguntando, Will, tá ótimo. E o que esse relato tem a ver com a música do Gerson Borges? E tem a ver com essa ideia de novo tempo? O que tem a ver? E eu quero tentar trazer para vocês duas ideias que, na minha percepção, têm muito a ver. Primeira coisa, reparta o que vem do seu coração.
porque talvez assim você estará alimentando a existência. Reparta as coisas que vêm do seu coração. E talvez você vai me dizer o seguinte: mas Will, não tem só coisa boa. Graças a Deus que você é como eu. Graças a Deus. Ainda bem que não tem só coisa boa. Ainda bem que você não é perfeito. Porque quando nós repartirmos as coisas que vêm do coração, nós também podemos alcançar a possibilidade de um novo tempo e de cura. Como a Nívia disse, talvez nós fiquemos presos, tão presos a esta ideia de que não podemos dar algo bom, que não desfrutamos da cura, da transformação, porque achamos lá no profundo da alma que o que temos não traz muita coisa, apenas perda, porque não somos tão bons assim. Não vale a pena. Pedro e João repartiram o que tinham. Repartiram o que estavam sentindo em seu coração com aquele homem. Repartiram de fato as coisas que pulsavam em seu coração com aquele homem. A forma de perceber daquele homem tinha a ver com algo monetário, que tem muito a ver com a nossa vida hoje. Nós corremos tanto, por quê? Por que você corre tanto? Para que você corre tanto? Já se perguntou? Para que tanta correria? Posso até estar enganado, ou pode ter até um ou outro como desvio padrão. Mas na massa a gente corre tanto porque a gente quer, de alguma maneira, algo monetário. E não paramos para desfrutar da presença, do amor, de um novo tempo. Estamos sempre correndo atrás do tempo e não desfrutamos de um novo tempo. O texto que nós lemos mostra que um grupo de amigos oravam num lugar sagrado e esse lugar moveu-se, de alguma maneira foi tomado, de alguma forma a presença, a reunião deles, a entrega deles, a pausa fez com que algo novo acontecesse, um novo tempo. Eles foram cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, porque estavam sim na busca de um novo tempo, na busca dessa presença que está disponível a todos nós a qualquer momento. Só que nós corremos tanto, que deixamos essa presença para trás, para outros momentos. Acredito que esses homens estavam cheios de bondade em seu coração, porque começaram a desfrutar dessa presença. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós começamos a desfrutar dessa presença, quando nós começamos a entrar nesse novo tempo, mesmo que a vida seja dura, amarga, difícil, muito complexa, algo dentro de nós se move e nós somos cheios do Espírito Santo, inclusive para dizer para outros que têm dificuldades e como nós, levanta e anda, e isso transforma a vida dele e a sua vida. Porque quando nós somos tomados por esse Evangelho, esse novo tempo, esta presença, de alguma maneira impacta a nossa vida e de uma forma que é capaz de transformar quem está à nossa volta. E quem de nós não quer transformar a vida das pessoas que amam? Quem de nós? Acho que o que você mais quer nessa correria atrás de algo monetário
nessa correria atrás de coisas, acho que o que você mais quer talvez seja dar, sim, boa vida aos seus filhos, à sua esposa. Talvez seja. Sim, mas talvez isso também esteja tirando a possibilidade de eles terem a sua presença, de terem a sua companhia, de terem o seu cuidado, o seu afeto. E só é possível desfrutar quando nós nos dispomos a entrar nesse novo tempo. Um tempo de presença, um tempo onde nós nos doamos ao outro e de alguma maneira isso também chega em nós como algo que alimenta a vida. No Evangelho, quando nós repartimos, seja o que for, seja a sua vida, seja os seus recursos, seja o que você tem como habilidade, quando nós repartirmos no Evangelho, nós não estamos perdendo nunca. O que nós estamos fazendo é multiplicando a possibilidade de um novo tempo ser de fato experimentado por pessoas, outras pessoas, porque isso se chama reino de Deus. Novo tempo. Quando você se lança nesse desafio, sim, você pode, sim, desfrutar e deixar que outras pessoas desfrutem desse novo tempo. A Bíblia diz que o nome de Deus é amor. A Bíblia diz isso. Em 1 João está claro que o nome de Deus é amor. Ele é o amor. E amor é um sentimento que pulsa, que vem do coração. E talvez aqui esteja o link com a música do Gerson Borges. É de coração. É daqui. Desse lugar simbólico. Que saem as coisas que podem mudar a vida. Sentimento que vem do coração e procura de alguma maneira se conectar com a verdade. Os apóstolos, tomados por esse sentimento, anunciaram uma boa notícia, um novo tempo, uma nova forma de perceber a vida, porque isso é o Evangelho. Novo tempo não enquanto agora, lá no futuro, algo será bom. Não, o reino de Deus está entre vocês, é já. Não é lá no futuro, é agora. É já. Sabe por quê? Porque esse novo tempo, de alguma maneira, faz com que nós mudemos a forma de olhar o mundo, a vida, as pessoas, o meu trabalho, o seu trabalho, a minha cidade. Tudo muda, um novo tempo. É isso. Há um novo tempo possível a você desfrutar disso, mas você precisa se movimentar. Não trata-se apenas de palavra anunciada. Não. Aliás, deixa eu lhe dar um conselho, se é que eu posso fazer isso. Quando lhe faltar palavra, porque normalmente falta. E Gerson Borges, inclusive, foi magnífico, que tem horas que falta. Quando lhe faltar palavra, prefira o movimento. Como assim, Will? É o verbo abraçar, sorrir, chorar, amar. Quando faltar palavra, prefira o verbo, porque agora você está inserido num novo tempo. O tempo que de fato desfruta da presença. E quem desfruta da presença, de alguma maneira se põe em movimento do outro. Porque quando o outro chora, o que a gente faz é cuidar. E isso é verbo. Então, quando faltar palavra, prefira o verbo. Esses dias atrás, eu gosto de rabiscar algumas coisas nas redes sociais, e eu rabisquei uma coisa na rede social. Não sei se vocês concordam. Vida real não é feita apenas de palavras. Vida real é feita de atitudes, marcas, faltas, frustrações e também afetos.
Quer desfrutar de um novo tempo? Saia dessa ideia apenas que você precisa dizer. Dizer que está trabalhando bastante para dar conforto, isso é só palavras. Isso não diz nada. Dizer que, por exemplo, você é uma boa pessoa porque está correndo atrás do futuro. Qual? De quem? Para quê? Corre tanto atrás do futuro que esquece do presente? Me diga, isso é vida? É isso que você quer de fato construir? É assim que você quer deixar um legado para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que estão à sua volta? É assim? É isso. Palavras. Palavras são só palavras. Agora, quando nós de fato nos colocamos nessa presença de um novo tempo, nós choramos, nós sorrimos, nós de alguma maneira nos lançamos nesse risco de amar. Porque as marcas, os afetos, tudo nos toca. E porque nós estamos dispostos a desfrutar desse momento, da companhia, da presença do outro. Porque nós identificamos que ali no outro também há, sim, há a face de Deus. Em outras palavras, alimente a vida com tudo que tem no seu coração. Tudo. Tudo. O texto que nós lemos dizia que os homens doaram tudo que tinha. E eu ainda grifei. Essa palavra é importante. Tudo. Tudo é tudo. Então você precisa doar tudo para entrar nesse novo tempo. Pare de achar que você é forte o suficiente para aguentar as bordoadas da vida sozinho. Porque isso não é novo tempo. Isso ainda está preso à ideia de que você vai ser forte e vai ganhar ou vai perder alguma coisa se você se expor. Pare. Não vale a pena. Doe tudo. Doe o sorriso, mas também doe o choro. Doe. Está doendo. Para quê? Se dói, para quê você fica com isso dentro de você? Para quê? Onde isso vai te levar? Para quê? Para que continuar se castigando? Para que se automutilar? Para quê? Qual é a vantagem? Me diga. Segunda coisa que eu gostaria de dividir com vocês. Todo o propósito da sua vida, todo o propósito da sua vida está dentro do seu coração. Voltando ao texto que lemos, dizia que toda a comunidade de cristãos estavam numa unidade, em um só coração, em uma única mente. Ninguém dizia isto é meu e de ninguém mais. Não. Eles compartilhavam tudo. Acredito que nesse sentido, para que a vida seja tomada de consciência, nós precisamos entender que enquanto humanidade nós somos uma unidade. E nós precisamos, de fato, entender isso. Somos uma unidade. Porque isso faz com que pensemos, estruturemos tudo o que fazemos de uma maneira diferente. Porque aí já entendemos que não somos mais fortes que ninguém, mais espertos que ninguém. E também não entendemos que somos menores que ninguém, que nenhum outro. Somos uma unidade, enquanto gênero humano. Isso muda muita coisa. Muda a forma como você olha para a vida. Muda a forma como você olha para os seus filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu lido com adolescentes já faz algum tempo. Boa parte das questões que eu escuto e recebo em minha sala é porque pais e mães olham para os filhos como se eles fossem boçais.
principalmente adolescente. Como se ele fosse menor. Ele não sabe de nada. Ele não sabe nada da vida. Por isso que faz essas besteiras. Triste demais. Muito triste. Porque esse seu olhar talvez está reforçando a forma como ele age. Porque você não para desfrutar da presença dele e nem dá a sua presença para ele. A única coisa que você faz é correr e correr e correr e julgar. Para quê? Me diga, para quê? Você nunca foi adolescente? Você também não vacilou? Então, olhar a humanidade como unidade é importantíssimo, porque isso muda a forma como você conduz, constrói as suas relações. Muda a forma como você olha para o outro. Porque sim, o outro vai vacilar, como você também já vacilou, e deixa eu lhe dizer, não sou profeta, mas vai vacilar novamente. Nós somos humanos. É assim. Nós precisamos entender, sim, que somos uma unidade. E que tudo, sim, tudo, vem do nosso coração. É de coração que se faz a vida. É dos vacilos dos seus filhos que se faz a vida. É das besteiras que eles fazem. Porque provavelmente são essas besteiras que te constituiu enquanto gente. Se hoje você é o que é, porque teve besteira lá atrás. E perceber a vida assim é ter um novo tempo. Um tempo que é menos focado na perfeição. E mais sensível ao coração. E quando eu digo coração, eu não estou querendo ser romântico, não. Para. Não é isso, não, que eu quero. Eu estou falando de coração, das coisas que estão na profundidade da nossa alma. Porque os vacilos e as besteiras, às vezes, não acontecem porque queremos, mas porque somos, de alguma maneira, imaturos, frágeis. E quando nós percebemos isso, nós estamos dispostos a constituir um novo tempo. O tempo da presença. O tempo de que olha para o outro, que precisa, estende a mão e fala assim, levanta e anda, porque você não precisa ficar aí. Não o tempo que olha para o outro e dá uma esmola, apenas um pedacinho, apenas uma tirinha. Não. É o tempo que dá o que tem de melhor e não há nada mais bonito e mais afetivo do que você, face a face com o outro, olhando nos olhos, cuidando, respeitando, de alguma maneira, dividindo o pão da vida. Isso aqui, ó. Novo tempo. Os projetos não deram muito certo? Muito bem. Estamos juntos nessa. Os meus também. Na minha lista, alguns já caíram. Outros eu continuo lutando, mas eu acho que vai cair também. Não tem problema. Sabe por quê? Porque eu desfruto da presença de quem me ama e essa presença me mostra, sim, de fato, um Deus cheio de amor. Porque é um Deus Emanuel, presente nas pessoas que estão ao meu lado. Porque eu desfruto, por exemplo, da presença do Joel, trazendo sim uma mensagem através do seu louvor. Desfruto da presença da Nívia, trazendo uma mensagem através do seu louvor. Do Ederson, da Vivi. Porque isso me toca e me transforma. Porque eu não quero mais ficar correndo, não. Eu preciso parar de vez em quando para desfrutar da presença. E esse é apenas um exemplo para você parar de vez em quando e desfrutar da presença. Desfrutar de quem está do seu lado, um novo tempo. Porque essa presença, de fato, ela
representa Jesus de Nazaré. Um Deus vivo, encarnado, que está sempre perto, ao lado, mas que muitas vezes eu e você não paramos para vê-lo, para desfrutar do seu amor, do seu cuidado. O propósito da sua vida está dentro do seu coração. E é aí dentro que está. Não há nenhum outro lugar. O propósito da sua vida não está nas coisas? Não. O propósito da vida não está em quanto você será bem-sucedido? Não. E veja que eu não torço contra. Seja bem-sucedido e lembre do Will de vez em quando. Se você quiser presenteá-lo, eu ficarei muito grato. Mas não coloque o propósito da sua vida nisso. O propósito da sua vida está nas pessoas, em gente. Para concluir, talvez você esteja pensando o seguinte: Will, mas é isso mesmo que eu quero. Tentar, ir atrás, correr, mas às vezes eu vacilo e não dá jeito. E aí eu quero trazer o que Paulo disse. E diz para nós hoje, para desfrutarmos de um novo tempo, esquecendo das coisas que para trás ficou. Não foi assim que viveu até aqui? Ficou. Avanço, vou adiante, para o que está ali, logo à frente. E o que está ali logo à frente? Seu filho, sua esposa, seus amigos, gente. E por que digo gente? Porque elas representam o Cristo Jesus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Deus não habita mais templos feitos por homens, mas sim o coração humano. Quer ir na direção do alvo? Vá atrás das pessoas. E elas estão bem pertinho de você. Vá atrás das pessoas. Que toda vontade, iniciativa, força, ações, palavras, silêncio, angústia, tristeza, luta, dor, que tudo isso, que tudo que vem do seu coração, de alguma maneira te leve sim para o alvo que é a própria vida, que é Jesus, que está bem ao seu lado. Novo tempo. Para desfrutar do novo tempo, precisa movimento. E talvez um movimento com leveza. Não está nas coisas. Está nas pessoas. Um novo tempo. Apesar dos castigos, apesar da dor, apesar dos apóstolos estarem vivendo um momento muito difícil, eles desfrutaram de um novo tempo, sabe por quê? Estavam juntos. Muito bem acompanhados uns dos outros. E por estarem muito bem acompanhados uns dos outros, o lugar onde estavam moveu-se, cheio do Espírito de Deus. Talvez falte isso. Você ser boa companhia para alguém e desfrutar de uma boa companhia, e que talvez isso faça o Espírito de Deus mover você. E aí você tem força para continuar.